Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. Encerrando neste vídeo a nossa caminhada pelas leituras dominicais do tempo do Advento. E se você gostou dos domingos anteriores, você nem imagina o que vem neste. Então vamos imediatamente para as leituras do quarto domingo, recordando que passamos agora para a segunda etapa do tempo do Advento, em que nós somos convidados a preparar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade para Jesus que quer nascer na nossa realidade, né? O quarto e último domingo, no dia 22 de dezembro. Vamos falar, primeira leitura, Miqueias, Salmos 79 ou 80. Hebreus, voltamos mais um trechinho da carta aos Hebreus, e Lucas 1:39. Antes de falarmos das leituras, vamos recordar que estamos, então, na segunda parte do Advento, e então mudamos o que celebramos, não mais a segunda vinda de Cristo, mas a primeira. Recorde essa regra. Segunda é a primeira é a segunda. Né? Primeira etapa do Advento, segunda vinda, segunda etapa do Advento, primeira vinda. Então, 1 é 2, 2 é 1. E na mesma dinâmica, né? O Evangelho, dentro desta dinâmica da preparação para a primeira vinda de Cristo, vai falar de Maria. Maria, modelo de quem guarda a fé, de quem aguarda a chegada de Jesus. E também a primeira vinda de Cristo condiciona a primeira leitura, que são novamente textos proféticos relidos messianicamente. O salmo de meditação, pelo princípio de composição harmônica, vai responder à leitura, conforme ela for. E depois a segunda epístola, nos 3 anos, vai falar de Jesus como o Messias que supera todas as profecias. Tá vendo? A primeira leitura fala de profecia, a segunda vai falar de Jesus que supera todas as profecias. Vamos lá, rapidamente. O que temos em Lucas? Lucas nós temos quase uma continuidade lá da Imaculada Conceição, porque é de fato continuidade no texto do Evangelho. Lá, este ano, por acaso, lá no segundo domingo, o anjo terminava dizendo para Maria: a tua prima Isabel está grávida. Hoje, o que nós vemos? Imediatamente após o anúncio do anjo, Maria vai correndo ajudar Isabel. Isabel já era uma mulher que já tinha passado da idade de ter filhos. Para uma mulher jovem, ficar grávida, 6 meses, já é um momento bastante complicado e delicado. Para uma mulher de mais idade, a gente não sabe quantos anos tinha Isabel. O pessoal gosta de retratar Isabel como uma mulher de bastante idade, 60, 70, 80 anos, a gente não sabe. De qualquer forma, já tinha passado do tempo de ter filhos. E Maria, sabendo que isso era problemático, foi correr ajudar Isabel. A gente, às vezes, não faz conta que de Nazaré até Aincarem, até a cidade que morava Isabel, são 100 quilômetros. Então, não é que ela saiu assim de manhã, quando eram umas 10 horas, chamou o Uber, né, 10h30 já estava na casa de Isabel ajudando a preparar o almoço. Naquele tempo, são de 3 a 4 dias de caminhada. Tá? A pessoa precisava entrar numa caravana e ia em grupo por aquelas estradas. Agora, um dos temas teológicos centrais em Lucas é exatamente a alegria. Alegra-te, cheia de graça. Né? E aqui de novo, quando a tua
saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, né? Quer dizer, chegada de Maria traz alegria. Isabel vai reconhecer duas qualidades da sua prima, parenta, que seja lá como for. Primeiro lugar, a grandeza. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me veio a visitar? E a segunda é a fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Então, nós falamos a grandeza de Maria e a fé de Maria. Agora, o texto é bastante curioso, porque diz assim: quando termina a gravidez de Isabel, Maria volta para casa. O texto, pelo que o texto diz, Maria nem viu o nascimento de João, voltou para casa antes, porque no nascimento de João não aparece Maria. Isso é uma coisa que provoca bastante discussão. De qualquer forma, façam as contas. Quando Maria recebeu o anúncio do anjo, Isabel estava grávida de 6 meses. Ela foi para a casa de Isabel. Completou o tempo de gravidez. Então, quando completou o tempo de gravidez de Isabel, com quantos meses Maria estava? Com 3 meses de gravidez. Eu não sou mulher, nunca fiquei e acho que nunca vou ficar grávida. Mas quem é mãe aí, quem já ficou grávida, o que acontece com uma mulher com 3 meses de gravidez? Enjoo, né? Começa a descomer, né? E começa a reter líquido, começa a ficar inchada. Então é mais difícil caminhar, né? Às vezes não consegue nem sentir o cheiro da comida. Então vocês imaginam uma mulher que está começando a ter essas reações aí, voltar 100 quilômetros para trás. E ela não foi no banco de trás da ambulância, foi de novo a pé. Então, vocês imaginam isso, né? Quer dizer, uma mulher grávida, 3 meses, caminhar 100 quilômetros, começando a reter líquido, com o pé inchado, né? Com enjoo, vômito, etc. É esse o contexto que a gente tem que imaginar. Ou seja, é uma viagem bem complicada. O que nos coloca, então, diante de uma ideia muito importante, né? O que está acontecendo com o corpo de Maria? Por que nós precisamos dar destaque em focar isso? Por causa do seguinte, né? Vê só, Maria acabou de ficar grávida, se colocou a serviço. Ela poderia ter dito, bom, agora que eu vou ser a mãe do Salvador, vocês vão me servir. O caminho é contrário. Ela vai se colocar a serviço, tá? E aí, sem levar em conta desafio, exigências, problemas, nem nada. A Isabel diz assim: bem-aventurada aquela que acreditou. Ah, bem-aventurada por quê? Não porque está grávida. Ah, bem-aventurada porque você vai ser a mãe de Jesus. Não, bem-aventurada porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Né? E é esta certeza que leva Maria a ter coragem, esta certeza que leva Maria a agir com esperança. Então, qual que é a moral de toda essa história? Mais importante do que ter fé em Maria é ter a fé de Maria. Mais importante do que acreditar em Maria, rezar para ela, pedir intercessão, é ter a fé que ela teve. Isso é mais importante. Por isso que no quarto domingo do Advento, né, as palavras de Isabel são um convite. Imitar a fé de Maria para se preparar bem para o Natal. E o que isso tudo tem a ver com a primeira leitura? Temos lá o livro de Miqueias. Miqueias é um profeta que viveu num tempo muito complicado da chamada dominação assíria. A Síria era um país violento, um império poderoso, sanguinário, e o rei de Judá não tem força para enfrentar a Síria. Ele tem que ser subserviente, porque senão ele é destronado e acontece algo pior.
Se ele deixar de pagar imposto, a Síria invade e mata. Então, ele não tem poder para libertar o povo e nem para se libertar. Agora, na cabeça do profeta, e o profeta não está errado, esta fraqueza do rei ajuda o povo a sofrer, porque não dá esperança para ninguém. E é por isso que o profeta, de novo, veja como os profetas são, né? O rei humano não resolve, joga para o Messias. Né? Então, Belém é a cidade de Davi, é só uma aldeia, não é a capital, é um vilarejo. Mas de lá virá o descendente de Davi, que vai ser um rei muito diferente do rei que está no trono. Ele tem origem humilde, mas vai ser mais forte do que a Síria. Ele vai ser vitorioso e vai libertar o povo do poder da Assíria. Quer dizer, então, da aldeia fraca, insignificante, virá o libertador. E ele vai reunir todos os que estão dispersos e vai trazer paz ao mundo. Para a gente entender isso, nós temos que voltar um pouco no tempo, porque este descendente de Davi vai ser chamado Messias. É um rei perfeito, por quê? Porque com o poder de Javé, ele vai cumprir o projeto divino. Qual que é o projeto de Deus? Ele não vai reinar em nome próprio, buscando os interesses próprios, mas vai buscar os interesses de Deus. E ele vai trazer o que para o povo? Segurança e paz. Agora, ele não vai dominar só Judá, ele vai impor o seu domínio sobre os confins da terra, quer dizer, ele vai derrotar a própria Assíria e vai afastar o perigo de invasão. Quer dizer, tudo aquilo que torna o povo infeliz e que dá insegurança, esse descendente de Davi vai afastar, vai eliminar. E o Salmo? Bom, o Salmo tem como pano de fundo algo anterior ainda ao profeta Miqueias, que é o seguinte: no ano 722, de novo essa bendita Assíria, reino sanguinário e violento, invadiu a parte norte, o chamado Israel do Norte, também conhecido como Samaria, e deportou, expulsou uma parte da população. O salmista se recorda de um trecho que tem lá em Isaías 5, que é o chamado Cântico da Vinha, que vai dizer assim: Javé plantou uma vinha, esta vinha é Israel, mas esta vinha foi tão cuidada, tão amada, em vez de produzir uvas doces, produziu uvas azedas, que é um modo de dizer que o povo foi muito amado por Deus, mas respondeu com infidelidade. O profeta diz assim: tá, o castigo foi merecido. Aquele povo não respondeu aquilo que o Senhor esperava, mas já está demais. Tenha piedade, Senhor, não prolonga o castigo. Né? Este é o Salmo. Como que isso se liga à primeira leitura? A mesma ideia, né? O profeta faz uma promessa de salvação e pede que Javé não demore. Quer dizer, o profeta, em nome de Deus, diz: Javé vai salvar. E chega o salmista e diz, então, que ele não demore, para a gente poder experimentar isso. A segunda leitura é tirada de Hebreus, como nós já vimos, né? A carta aos Hebreus faz aquela comparação entre o sacerdote de Cristo e o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Antigo Testamento. E no trecho de hoje, desse Hebreus aqui, vai aplicar a Jesus as palavras do Salmo 40, mas conforme a versão grega. Na versão grega está um pouco diferente, está no hebraico. Né? O, o salmista diz, né, que veio ao mundo para fazer a vontade de Deus e que o sacrifício dele santifica os homens. Quer dizer, aplica a Jesus aquilo que está lá no Salmo 40.
Este sacrifício começa no momento da encarnação. E aqui vem a diferença do texto hebraico com o texto grego. O texto grego diz assim: tu me deste um corpo. O texto grego enfatiza a ação de alguém, a atitude de alguém que recebeu um corpo e, como agradecimento, se coloca a serviço de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, com tudo o que ele é, com toda a sua vida, com o seu corpo. O texto hebraico é um pouquinho diferente. O texto hebraico diz: tu me abriste os ouvidos. O autor de Hebreus prefere o texto grego: tu me deste um corpo, né? O texto hebraico: tu me abriste o ouvido. Quer dizer, enfatiza a docilidade à palavra de Deus. São pequenas diferenças, mas que no caso aqui são importantes. Por quê? O autor de Hebreus, mais uma vez, está afirmando o quê? O sacrifício de Cristo é muito superior aos sacrifícios antigos, porque Jesus oferece não o corpo, não a carne de um animal, mas o seu próprio corpo. Que beleza estas leituras, não? O quarto domingo do Advento nos convida a, mais do que abrir, espalancarmos as portas do nosso coração, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa sociedade, para Jesus que quer nascer. Um bom Natal para você, boa entrada de Ano Novo e que a paz de Deus esteja na tua casa, na tua família, no teu trabalho.